Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos estudos de Escola Sabatina. A lição de hoje, já a lição de número 2 desse semestre, que vem trazendo o tema do Espírito Santo na Divindade Triuna. E o título do estudo de hoje é Emmanuel, Deus Conosco. E aí no verso áureo, nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. E a primeira pergunta: quem veio redimir o homem e no que resulta a aceitação ou rejeição do Divino Salvador? Vamos primeiramente aos textos bíblicos. Isaías 6,8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tito 2, 13 a 14, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então nós vamos agora para diversas notas. Primeiramente aqui nós temos comentário bíblico, volume 5, página 1127. O texto é da Review Herald de 4 de setembro de 1900, que diz: o Verbo eterno consentiu em fazer-se carne, Deus tornou-se homem, maravilhosa humildade. Caminho a Cristo, página 12. Jesus, o terno, compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne. Também temos Desejado de Todas as Nações, 663 e 664. Quem me vê a mim, vê o Pai. Cristo não deixara de ser Deus ao tornar-se homem. Conquanto se houvesse humilhado até a humanidade, pertencia-lhe ainda a divindade. Jesus o estava buscando levar de seu baixo nível de fé à experiência que poderiam atingir, compreendessem na verdade o que ele era, Deus em carne. No Grande Conflito, página 24, declara: o segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne, o desejado de todas as nações. Havia em verdade chegado a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Na Review Herald de 3 de abril de 1894 declara: somente Jesus poderia ser fiador diante de Deus, pois era igual a Deus. Somente ele poderia tornar-se mediador entre Deus e o homem, pois possuía a divindade e a humanidade. Jesus podia assim dar a garantia a ambas as partes de cumprir as condições prescritas. Como Filho de Deus, representa o nosso penhor diante de Deus. E como o Verbo eterno, igual ao Pai, assegura-nos que o amor do Pai se encontra à disposição daquele que crê em sua palavra empenhada. Na meditação Cuidado de Deus 275, declara: morrendo sobre a cruz, ele transferiu a culpa da pessoa do transgressor para a do substituto divino, por meio da fé nele como seu redentor pessoal. Os pecados de um mundo culpado, que em figura são descritos como sendo vermelhos como carmesim, foram atribuídos ao penhor divino. Fundamentos da Educação Cristã, página 179, texto então da Review Herald, 17 de novembro de 1891, declara: Cristo era Deus manifestado na carne, o mistério oculto dos séculos, e nossa aceitação ou rejeição do Salvador envolvem interesses eternos. E, por fim, a meditação Olhando para o Alto, 254, lede e pesquisai as Escrituras, nas quais Cristo é apresentado como divino objeto de nossa fé. Quando o homem infinito, sob a sutil influência do tentador, chega a questionar as palavras daquele que é chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz,
suas concepções a respeito de si mesmo aumentam e suas concepções sobre Cristo e Deus diminuem. Queria observar, antes de irmos para os comentários, que aparecerão muitas vezes entre colchetes outras paginações diferentes, que justamente muitas pessoas hoje buscam esses textos através dos aplicativos de celular ou o site mesmo, EGW Writings, através do computador, e tem havido outras paginações aí sendo apresentadas. Mas então, a primeira paginação que é dita é dos livros, então, impressos, e que segue a paginação, inclusive, que havia já no inglês também. Então, só esse título, Emmanuel, Deus Conosco, deveria causar vergonha para aqueles que ainda torcem as Escrituras, mesmo dentro do Adventismo, muitos ainda titubeando e muitos sendo seduzidos por falsos ensinadores, que Jesus é criado, que Jesus não é Deus. Agora, quando o profeta Isaías fala, a Virgem haveria de conceber, dar à luz um filho, seu nome seria o quê? Emmanuel. Depois nós vamos ver no Novo Testamento explicando o que é Emmanuel, Deus conosco. Então é um Deus fictício, imaginário, só recebeu esse título. Então no final da leitura que o Mateus fez, vem falando ali da curteza de mente das pessoas que vê lá como que ele era chamado. A profecia falando como que ele seria chamado, Pai da Eternidade. Isso é um título que cabe a ele somente, não cabe a um anjo ou um outro ser humano qualquer. Então, quando fala, por exemplo, Pai da Eternidade, poderia ser traduzido também como Pai Eterno. Da mesma forma, nós vamos ampliar ainda mais ao decorrer da lição sobre toda essa questão, porque as pessoas se fixam muito à ideia de que esse é o Filho. Mas nós devemos ver aqui que nessas primeiras notas foi destacado aquele termo que João usa no início do seu evangelho, mostrando que Jesus de Nazaré não era um mero ser humano que surgiu, se originou quando então do seu nascimento de Maria, mas que era o Verbo eterno que estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já nesse texto mostra que ao mesmo tempo ele é divino, mas ele se diferencia de outra pessoa da divindade. O próprio texto de João já nos deixa claro essa questão. Não teria outra forma mais clara de João colocar isso do que a que foi apresentada. Da mesma forma lá Paulo, em 1 Timóteo 3,16, que foi mencionado várias vezes também na leitura, fala que é o Deus manifestado em carne. Então existe o Deus oculto que não veio e encarnou, mas existe aquele que veio e encarnou. Então tudo isso nós estamos vendo aqui que havia nele a plenitude da divindade, que era o próprio Deus que se apresentou enquanto estava erigido aquele segundo templo. E por isso que as profecias já diziam o quê? Que seria mais gloriosa a glória do segundo templo, porque o Messias apareceria. Em carne, presencialmente. Porque fisicamente o templo de Salomão era muito mais suntuoso e belo. Esse era inferior, esse reconstruído na época de Esdras e Neemias, e que estava vigente na época de Jesus. Mas aqui nós vemos que realmente haveria essa chegada do Messias, que é não apenas um homem iluminado, mas o próprio Deus que vem à Terra. Então, vários textos deixaram claro essa questão do papel de fiador de Jesus, que é o que lá em Isaías é apresentado, que dentre os três foi escolhido então Jesus. Ele se dispõe a isso, ele não foi obrigado a isso como a imposição de um pai para com o filho. Não, há uma união, não há uma hierarquia entre os três, e houve essa definição então de Jesus ficar como fiador da raça humana, então, esse elo, né, entre Deus e o homem. Naquele concílio eterno, a quem enviarei eu? Não sei qual deles falou. E aí Jesus se oferece. Achei importante eu ter esse título também. Lá fala do grande Deus e Salvador. Só que tem algumas traduções malévolas que não põem que ele está falando de Jesus. Mas ali, grande Deus está falando de Jesus. Não é de outro que está falando o texto. O texto, então, de Isaías fala o quê?
A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por nós, no plural, que maravilha. Então aí sim que se apresenta Jesus. Agora, o texto do Fundamentos da Educação Cristã 179, um texto curto, que responde à segunda parte, né, da pergunta, que fala no que resulta a aceitação ou rejeição do Divino Salvador. Aqui diz que envolve o que? Interesses eternos. Então não é algo de menor importância esse tema. É importante definirmos bem de acordo com a revelação. E nós vamos adiante agora para a segunda pergunta. A revelação seria em benefício apenas dos seres deste mundo? Que maravilha. Então agora vamos para a leitura do desejado, página 19. Lemos assim: ele será chamado pelo nome de Manuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1:23. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra, entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado: será o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos, conforme a pergunta faz ali. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Em sua oração pelo discípulo diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Misericordioso e piedoso, tardio em iras, em grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17:23. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Aí continua: o maravilhoso desígnio de graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para que os anjos desejam bem atentar, e será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. A luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu. Que o amor que não busca os seus interesses, 1 Coríntios 13:5, tem sua fonte no coração de Deus, e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. Então, a revelação era em benefício apenas deste mundo? Aqui vem falando o alcance, né, dessa revelação, mostrando o caráter de Deus, e para benefício então de homens e anjos, e também o nosso pequenino mundo, aqui diz que é o livro de estudo do universo inteiro. Então nós vemos aí que o próprio livro, o Grande Conflito, é o conflito entre Cristo e Satanás. E aí o universo inteiro precisa saber disso. Porque Satanás, ele induziu milhares de anjos enganando com mentira, mostrando ou querendo dizer que Jesus queria ser o melhor, o superior, que ele espezinhava todo mundo, que ele era dominador, ditador e assim por diante. E isso, durante os séculos, tem que se manifestar perante todo o universo, que não é desse jeito que o pai da mentira proclamou. Terceira pergunta diz assim: Jesus atuou como agente da criação? Nós temos vários textos bíblicos que enfatizam então esse ponto. Gênesis 1, 26 a 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isaías, então, 45:18, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Lá no hebraico é o tetragrama
do nome divino, onde está sendo dito Senhor, é justamente o termo, então, de 4 consoantes, que há várias variações de como pronunciar, né? Ou Javé, ou Iavé, ou Jeová, que é mais conhecido, né? Aqui, agora em João, capítulo 1, o verso 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Colossenses 1:16 a 17, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E Hebreus, capítulo 1, versos 8 a 10. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Então aqui lemos textos do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, em especial, destaca a pluralidade da divindade, já naqueles termos façamos, o homem à nossa imagem, mostra que é Jeová o Criador dos céus e da terra, não há outro a não ser Ele. E ao mesmo tempo, à luz do Novo Testamento, nós vemos que quem atuou como agente direto da criação foi Jesus Cristo, então, de acordo com João, Efésios, Colossenses e Hebreus. Todos esses textos confirmando. Em Hebreus, então, em outras traduções mais pervertidas, vamos dizer assim, eu não vou ficar me detalhando tanto, é torcido esse texto também. É mudado a posição da palavra, para induzir que Jesus não é Deus, para induzir que ele não é eterno. E agora vamos para as notas, então. Desejar de todas as nações, página 20, e também Patriarcas e Profetas, 66. No princípio, Deus se manifestava em todas as obras da criação. Foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Ele converteu o mar em terra firme. Salmo 66:6. Seu é o mar, pois ele o fez. Salmo 95:5. Foi ele quem encheu a terra de beleza, de cânticos, o ar. E sobre todas as coisas na terra, no ar, no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai. Outro texto, Patriarcas e Profetas 66, nenhum de seus preceitos poderia ser anulado ou mudado para valer ao homem em sua condição decaída. Mas o Filho de Deus, que criara o homem, poderia fazer expiação por ele. Então, também esses textos confirmam que o Criador é Jesus. É só ele, então, o Criador? Não, não é isso que estamos falando. Então, infelizmente, as pessoas, quando leem a Bíblia, muitas vezes elas querem identificar, inclusive, especificamente qual da divindade está falando. E às vezes é até difícil você definir, porque o que vale para um, vale para o outro também. Então, o fato de eu dizer que Isaías 45:18 falou de Jeová, e uma vez que lá Jeová é o Criador e Jesus é o Criador, então você identifica Jesus é Jeová. Agora, aquele que é chamado de Pai ou Espírito Santo é Jeová? Também Jeová, da mesma forma. Os atributos são compartilhados, eles são coeternos. Então, esse tipo de distinções artificiais que muitas vezes se fazem é que acabam obscurecendo a palavra de Deus. Então ali Isaías fala, eu sou Deus e não há outro. Mas estava comparando com o quê? Com os deuses falsos. Os falsos deuses da época. É isso que nós devemos entender. Então não existe. Existe um grupo que eu conheci quando era jovem, nós chamamos ele de unicista. Mas eu achei que eles não iam prosperar, não ia sair daquilo ali. Usavam umas capas, barba. E aí eu falei, nem precisa perder tempo com ele. Pois não é que essa ideia louca, pervertida, prosperou? E aí vieram os dualistas. Primeiro eram os unicistas, só tem um Deus.
Agora só tem o Pai e o Filho. Os dois são Deus, eles reconhecem, mas o Espírito Santo não existe. Pensa bem como que é a situação que chegou à cabeça de pessoas lá de fora. Aí, pro adventismo agora, pessoas incautas, que não têm experiência, que não pesquisa, não se aprofunda, nem é orientado e alimentado espiritualmente adequadamente, cai nessa armadilha fatal. Bom, então, na realidade, aqueles que descreem do Espírito Santo como pessoa e Deus, eles não param aí, sempre há alguma forma de diminuir também a divindade de Cristo. Então, acaba sendo essa colocação que muitos acusam, inclusive, de a Trindade, então, ser uma ideia pagã. E aí forçam a barra, inclusive, de arrumam 3 deuses de várias civilizações, os nórdicos, os gregos, e mostrando como fossem trindades, sendo que eles criam muito mais do que 3 deuses, no caso. Em algumas configurações, por exemplo, é apresentado pai, mãe e filho. E aqueles que, por exemplo, colocam Jesus nessa posição subordinada, inferior, com o início de Jesus, eles sim estão copiando o paganismo, que apresentam Thor, filho de Odin, ou Hércules, filho de Zeus, como um deus inferior ao seu pai. Então essa é a concepção do paganismo. Agora, biblicamente falando, nós devemos entender se Jesus é um Deus verdadeiro ou um Deus falso. Não existe outra colocação. Ou ele é Deus ou não é. Não existe uma outra categorização. Portanto, aqui é importante o acompanhamento de todos os textos a seguir que vão nos orientar sobre isso. A 4ª pergunta diz assim: houve algum tempo em que Cristo não existisse? Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Patriarcas e Profetas, página 36, declara: o Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Mas, ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo, quando aqui na Terra, também fala ela positivamente em sua preexistência. A palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. Desde a eternidade era ele o mediador do concerto, aquele em quem todas as nações da terra, tanto judeus como gentios, se o aceitassem, seriam benditos. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Antes de serem criados homens ou anjos, a palavra, o Verbo, estava com Deus e era Deus. O mundo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Se Cristo fez todas as coisas, existiu ele antes de todas as coisas. As palavras faladas com respeito a isso são tão positivas que ninguém precisa deixar-se ficar em dúvida. Cristo era, essencialmente, no mais alto sentido, Deus. Estava ele com Deus desde toda a eternidade, Deus sobre todos, bendito para todo sempre. Texto, então, da Review Herald, de 5 de abril de 1906, está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. Temos mais um trecho ainda. O Senhor Jesus Cristo, o Divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade, como pessoa distinta, mas um com o Pai. Era ele a excelente glória do céu, era o comandante dos seres celestes, e a homenagem e a adoração dos anjos era por ele recebida como de direito, e isto não era usurpação em relação a Deus. E agora, para finalizar, Evangelismo 615, temos um texto da Sign of the Times, de 29 de agosto de 1900. Cristo era o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Falando de sua pré-existência, Cristo conduz a mente através de séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo, estivera com Deus como alguém que vivera sempre com ele. Bem, acabamos de ler aí Miqueias 5:2, outro texto pervertido, truncado por aqueles que descreem que Jesus é eterno. Se você pega a tradução desses que vão de casa em casa, você vai ver que lá fala desde os tempos antigos, desde os tempos da antiguidade. Está assim lá.
Agora, o texto que nós lemos na Bíblia agora fala desde a eternidade, desde os tempos antigos, desde a eternidade. Será que eternidade quer dizer a mesma coisa que antiguidade? Acho que no original deve ter diferença. Nós não somos especialistas em hebraico e grego. Agora, a pessoa mudar a palavra eternidade e colocar no lugar outra coisa, não dá para encaixar uma coisa dessa. Então, houve algum tempo em que Cristo não existisse? Nós devemos responder com convicção. Não existe isso. A própria mensageira do Senhor chega a um ponto que ela fala aqui: as palavras faladas com respeito a isso são tão positivas que ninguém precisa deixar-se ficar em dúvida. Porque alguns vêm até nós e falam: não, eu estou confuso, estou com dúvidas. Mas aqui a mensageira do Senhor está falando que há revelação suficiente para definir a eternidade de Cristo. E ele não poderia ser considerado Deus se não fosse eterno. E eterno não envolve só a eternidade para frente, envolve a eternidade para trás também. Lembrando que o título da lição de hoje é Emanuel, Deus conosco. Só no título e no texto de Isaías já fica definido, lá em Mateus confirma. Deus aqui conosco. Então, os redimidos, por exemplo, eles então têm a vida eterna. Foi dado a eles a vida eterna e ela envolve o quê? Justamente daqui para frente. É isso. Mas a eternidade de Deus é justamente esse conceito que foi mostrado já no primeiro texto do Patriarcas e Profetas, que fala existente por si mesmo. Não há nada antes de Deus. Ele é antes de todas as coisas, ele é eterno, para trás, para frente, de qualquer forma. Aqui o texto, Ellen White usa os textos bíblicos, justamente de João, no capítulo 1, para definir essa eternidade. Ela faz uma menção indireta a Romanos 9:5 também, que chama Jesus Deus bendito sobre todos, né? E aqui também nos fala um outro detalhe, porque aqui fala que Jesus é existente por si mesmo e nunca houve tempo que ele não estivesse em comunhão com o eterno Deus. O problema é que as pessoas têm uma ideia de que alguns não tão ousados, eles falam: não, eu não vou dizer que Jesus é criado. Até porque eles sabem que o que é criado é o que? É criatura. Não é eterno. Mas aí a saída pela tangente é dizer o quê? Não, mas ele foi gerado. Ele é igual ao Pai, mas teve um momento lá, num remoto momento da antiguidade que foi gerado. Mas aqui está falando outra coisa o texto. Aqui diz que ele existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mas um com o Pai. Então não é que uma pessoa virou duas, mas existe esse conceito realmente que desde toda a eternidade há a manifestação da divindade em três pessoas. Isso é um mistério, claro que nós não somos capazes de compreender perfeitamente, mas é a revelação dada nas Escrituras. Tem duas coisas ainda. Nesses que vão de casa em casa, na tradução deles, eles torcem também João 1. Ali fala, e o verbo era um Deus. E ainda põe o D minúsculo. Põe o D minúsculo. Para que isso daí? Para dizer que ele foi criado. Um deusinho menor. Só que D minúsculo na Bíblia é o que? É um Deus falso. Isso. Agora, existe na literatura dessa denominação, que meu pai está fazendo referência, a alegação, a explicação do porquê a Bíblia chama Jesus de Deus. E é uma resposta que eles dão lá que não dá para considerar de outra forma, a não ser de forma blasfema, o que eles dizem. Eles falam o seguinte: olha, na Bíblia, Satanás é chamado de Deus também. Essa é a comparação que eles têm coragem de fazer. Fala lá, Paulo diz que Satanás é o Deus deste século. Veja a comparação que é feita, um absurdo. E agora, como meu pai falou, o texto de João 1:1, ele é categórico, não tem como refutá-lo. E aí há essa distorção, não é um Deus, era Deus, é a tradução correta, e ainda colocando a palavra justamente com a primeira, então, em minúsculo. O problema é que ele se mete a ser sábio. Acha que entende de grego, de hebraico, e aí vai. E aí, então, algum líder lá no passado, no tempo do irmão White, também veio com essa ideia e prosperou, que o pai, esse que é chamado de pai, fez tudo.
fez assim, fez Jesus e Jesus fez tudo. Eu usei a palavra errada. O Pai pega, fabrica Jesus e aí Jesus é que faz o universo. Mas que Deus é esse? Fraco desse jeito que consegue fazer o universo? E um outro detalhe aí. Somos acusados de também termos uma doutrina que é católica. Isso. Mas o credo niceno, e depois também tem a versão credo niceno constantinopolitano, os dois semelhantes com alguns acréscimos, credos que foram feitos no século IV, portanto já no período que consideramos que já tinha iniciado a apostasia, já tinha a união de igreja e Estado com Constantino e tudo mais, lei dominical. Mas nesse credo não é a visão que nós temos, mas é uma visão muito semelhante daqueles que se colocam como antitrinitarianos. Isso. Porque lá é colocado que o Filho foi gerado pelo Pai na eternidade. Então é colocado de maneira evidente lá isso. Mas nós não compactuamos com o ensinamento. Esse gerado que nós entendemos, se nós lermos lá o Velho Testamento, depois a repetição em Hebreus, está falando do sacerdócio. Existe vários aspectos, Por né? isso que Quando gerou. nós pegamos lá o Salmo 2,7, que é muito conhecido, Tu és meu filho, hoje te gerei, ele pode ter pelo menos 3 aplicações, mas nenhuma é referente à divindade de Cristo. Existe o aspecto da encarnação de Cristo, Isso. ele ser ungido como rei, portanto, a questão da unção dos reis era considerada uma geração. Salmo 2,7 tem relação com a entronização de um rei, assim como Davi foi ungido. E aí, a mesma colocação para a unção de rei, ele também foi ungido como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que fala, eu te gerei. Gerou nessa circunstância. Então são esses ofícios, né, esses papéis de Cristo, realmente. E nós vemos até a própria Bíblia ainda fazendo uma outra colocação, falando da ressurreição de Cristo. Mas não é o ato da ressurreição, mas justamente o fato dele ressuscitar e agora ele ser entronizado como rei e sacerdote. Então tem todas essas colocações que o Novo Testamento trabalha os textos do Antigo Testamento. Colossenses também, que nós lemos lá atrás, em traduções então equivocadas, é colocado de uma outra forma. É colocado uma palavra a mais acrescentada, né? Que não está no original. Porque o texto fala, porque nele foram criadas todas as coisas. E aí é colocar todas as outras coisas. É falar também aqui, tudo foi criado por ele. Fala, todas as outras coisas foi criado por ele. Ele é antes de todas as coisas. Fala, ele é antes de todas as outras coisas. É aquilo que então, eu falei. Várias vezes é repetida a mesma palavra acrescentada. É aquilo que eu falei. Aquele que é chamado de pai cria Jesus e Jesus agora começa a fazer as outras coisas. Na ideia dele, dessas Bíblia, como dizia o irmão Zé Alves, alambicada, fabricada, torcida. Muito bem, vamos agora adiante para a quinta pergunta. Temos 3 partes. Parte A. Qual é a vida? Referida em João 1,4. B. Cristo tem vida original ou derivada? C. Qual linguagem só pode ser usada pela divindade? Então aqui, dando continuidade ao que já vimos na quarta pergunta, vamos enfatizar ainda mais. A 1 Timóteo, capítulo 6, versos 13 a 16, diz assim: Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, ao seu tempo, mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então esse texto, inclusive, é muitas vezes citado quando estudamos sobre a doutrina da mortalidade da alma. Porque o ser humano não tem mortalidade inata, não existe isso. É sob condição esse aspecto da vida eterna que do vai ser humano. adquirir ainda. Agora, a questão aqui é que Deus é um atributo dele já o quê? A imortalidade. E é colocado então aqui em ligação com Cristo, que nós vemos os versos anteriores sendo falados sobre ele. E
claro, em outras passagens ele é chamado justamente de Rei dos Reis. Então alguém querer aplicar esse texto somente ao Deus Pai é complicado, porque aqui os termos que são colocados são justamente aplicados a Cristo também. Luz também é chamado Cristo. Agora, a glória de Deus perfeitamente manifestada, o ser humano não é capaz de suportar. Por isso que Cristo vem e agora vela a sua glória. E mesmo em visões de profetas de Cristo lá no céu, ele aparece numa aparência humana, ainda que glorificada, para ser possível essa comunicação. Agora os textos, então, vamos ver a seguir. Desejar de todas as nações, página 530, apenas uma frase. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. O texto seguinte, Comentário Bíblico, volume 5, página 1130, é o texto da Sign of the Times, 13 de fevereiro de 1912. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Não é a vida física que é especificada aí, mas a vida eterna. A vida que é exclusivamente a propriedade de Deus. A palavra que estava com Deus e que era Deus tinha essa vida. A vida física é algo que cada indivíduo recebeu. Ela não é eterna ou imortal, pois Deus, o doador da vida, toma de volta. O homem não tem controle sobre sua vida, mas a vida de Cristo não era emprestada. Ninguém pode tirar-lhe essa vida. Eu de mim mesmo a dou. João 10:18. Disse ele, nele estava a vida original, não emprestada, não derivada. Essa vida não é inerente ao ser humano. Ele só pode possuí-la por meio de Cristo. Não pode conquistá-la. Ela lhe é dada gratuitamente, se crer em Cristo como seu Salvador pessoal. E depois, ainda no Comentário Bíblico, volume 5, página 1113, um texto manuscrito 131 de 1897, declara: Quando a voz do anjo foi ouvida dizendo, teu pai te chama, aquele que disse, eu dou a minha vida para reassumir, destruí esse santuário em 3 dias, o reconstruirei, saiu da sepultura para a vida que estava em si mesmo. A divindade não morreu, a humanidade morreu, mas Cristo agora proclama sobre o sepulcro aberto de José, eu sou a ressurreição e a vida. Em sua divindade, Cristo possui o poder de quebrar as algemas da morte. Ele declara que tem vida em si mesmo, para vivificar a quem quer. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa linguagem só pode ser usada pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e pelo poder de Deus. São recipientes que dependem da vida do Filho de Deus. Por mais capazes e talentosos que sejam, por maiores que sejam suas capacidades, sua vida é nutrida pela fonte de toda a vida. Somente aquele que possui, ele só, a imortalidade, que habita na luz e na vida, poderia dizer, com respeito à sua vida, tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Todos os seres humanos em nosso mundo extraem vida dele. Ele é o manancial, a fonte da vida. Então, qual é a vida referida em João 1:4? Aqui explica que não é a vida física, mas a vida eterna, que é exclusiva propriedade de Deus. Cristo tem vida original ou derivada? Ele tem vida própria, ou seja, vida original. Qual a linguagem só pode ser usada pela divindade? Então aqui nós vimos um pouco sobre isso, né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu dou a minha vida, tomo de volta. Todas essas declarações aí nós encontramos. E aí alguns tergiversam. Teu pai te chama. Isso. A ordem veio realmente do céu. Mas quem teve o poder para sair da sepultura foi dele mesmo. Por que que é dele mesmo? Aí está escrito, acabamos de ler agora. Ele já sendo divino, e aí o texto do Mensagem Escolhida fala que a divindade não morre. Isso. Para mim foi um choque um texto desse quando eu era mais jovem. Eu não conseguia entender, eu achava que divindade e humanidade como se tivesse batido no liquidificador e formou uma pessoa. Jesus tinha essas duas naturezas nele, sem ser mesclada, sem ser misturada. É outro mistério que a gente nunca vai compreender totalmente, mas é uma pessoa, duas naturezas. Duas naturezas. E a natureza, ainda que nós estamos batendo nessa tecla faz tempo, natureza sem contaminação, sem tendência pecaminosa.
como que é a outra palavra que nós podemos usar aqui? Sem Corrupção, né? sem corrupção. Sem propensão para o mal. Era essa palavra que eu queria. E Jesus não tinha essa propensão, mas tem adventistas, centenas agora, descrendo disso, tem, mesmo com o espírito de profecia na mão. Quando Satanás vem e tenta uma pessoa, tem algo no coração dela que ressoa, que corresponde àquilo. Mas na parte de Cristo, não. Não havia. As tentações era algo que ele era afetado, eram reais, nós vamos estudar mais adiante sobre isso. No entanto, eram tentações apenas exteriores. Não havia nada no coração de Cristo que desse vazão, nem mesmo por um pensamento. Então nós vemos que Jesus tomou a natureza de Adão, mas não de Adão já caído. Ele pegou a natureza de Adão inocente, imaculado, lá no Éden. E aí ele poderia ter caído, Jesus. Como Adão e Eva, perfeitos, imaculados, puros, santos, caíram. Essa era a questão. E no caso deles, o ambiente era o quê? Um paraíso. Bem diferente. E agora Cristo vem com o mundo já completamente contaminado e aí teve que lutar contra o diabo, contra o mundo. Mas a carne, que é a nossa luta, a carne dele não era, então, pecaminosa. E aí, então, nós vemos ali que aquela tentação no deserto não foi um teatro. Satanás não estava fazendo um teatro, nem Jesus participando de uma encenação. Ali era real mesmo, para tentar derrubá-lo. Isso. E agora, retomando aqui nessa pergunta, na pergunta anterior já tinha ficado claro tudo isso, mas aí vem, enfatiza, entra no pormenor. Vejamos que essa vida que estava nele é uma vida que é só própria de Deus, mas é a vida que nós temos como seres humanos. Os anjos têm, os seres não caídos de outros mundos. Tudo isso são vidas derivadas de Deus. Física. Aqui diz que é necessário que a vontade de Deus de manter essa vontade, manter essa vida das pessoas, a vontade e poder dele. Do contrário, se há um rompimento dessa ligação com Deus, é justamente o surgimento da morte que temos em nosso mundo. É justamente por isso que toda a vida provém do doador da vida. E esse doador da vida, aqui nas notas, foi destacado ser Jesus. Então, vemos aqui a declaração de Jesus: eu dou a minha vida para reassumir. Tem aquela discussão sobre o santuário, o templo, né, que era o corpo dele. Isso. Que eles quiseram distorcer essas palavras. Derrubo. Se vocês destruírem esse santuário, em 3 dias eu reconstruirei. Então, isso aconteceu o quê? Realmente, de fato, em 3 dias ele ressurgindo ao 3º dia. E aqui nós vemos também que é enfatizada aquela linguagem que vimos lá em Timóteo. Somente aquele que possui ele só a imortalidade. Vimos também a declaração: eu sou a ressurreição e a vida. Linguagem que só pode ser usada pela divindade. Então, tudo isso deixa categórica a posição da plenitude da divindade de Cristo. E a 6ª pergunta entra num outro ponto agora. Qual é o significado da declaração eu e o Pai somos um? É uma declaração muito conhecida, né? E que é distorcida, por exemplo, para aquele grupo que o meu pai comentou Os há pouco. unicistas, de falar, é uma pessoa só, tá vendo? Tá na Bíblia falando, eu e o Pai somos um. Então vamos ver o significado. Lemos assim: eu e o Pai somos um. As palavras de Cristo estavam cheias de profundo significado, ao declarar que ele e o Pai eram um em substância, possuindo os mesmos atributos. Depois, Ciência do Bom Viver, 421, as Escrituras indicam claramente a relação entre Deus e Cristo, apresentando com igual clareza a personalidade e individualidade de cada um. Ciência do Bom Viver ainda, na mesma página, a personalidade do Pai e do Filho, bem como a unidade existente entre eles, é apresentada no capítulo 17 de João, na oração de Cristo por seu discípulo. João 17, 20 e 21. Depois, na 422 do Ciência do Bom Viver, a unidade que existe entre Cristo e seu discípulo não anula a personalidade nenhum. São um em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. 9º testemunho para a igreja, 68.
Repetidamente seremos chamados a enfrentar a influência de homens que estão estudando ciência de origem satânica, por meio das quais Satanás está atuando, a fim de negar o caráter pessoal de Deus e Cristo. Eu lembro que uma irmã, ela já é falecida, já falei isso em outras ocasiões, ela já tinha descrito que o Espírito Santo é uma pessoa, e ela disse é espírito. Então é uma coisa que não existe. Ela quis comparar como aquela seita que nós já falamos atrás, que é como uma corrente elétrica. Aí eu citei para ela, só que Deus também é espírito. E importa que os seus adoradores adorem espírito e verdade. Foi quando ela se calou, depois nós nunca mais nos encontramos. Esse tempo atrás, não sei quantos anos já faz, o irmão Ronei, falando comigo por telefone, disse, tal pessoa descreu que o Espírito Santo é pessoa. Eu falei, você pode esperar que ele vai descrever que Jesus é Deus. E não sou profeta, não precisava ser profeta, já era a consequência. É o efeito dominó, né? Então, pode a pessoa chegar ao ponto, usando esse ponto de Deus é Espírito, chegar a descrer da própria personalidade de Deus. Que é a onde... pessoa descreu lá do Espírito Santo, mas o que impede dela descrer do Filho, do Pai, como Kellogg fez? Quando o Kellogg começou a se enrolar e depois ele falou assim, se eu tivesse entendido melhor que o Espírito Santo não é nada, eu teria escrito diferente, eu pensado diferente. Então ele estava negando tudo. Ele entrou realmente no Espiritismo. Estava em confusão, né? E aqui nós vemos esses textos deixando claro o significado da palavra eu e o Pai somos um. Eles eram um em substância, possuindo os mesmos atributos. Nós vemos então que não há diferenciação aqui de um e de outro. Com igual clareza, também Cristo falou o quê? Que a igreja devia ser com Deus o quê? Um também. Os discípulos, a igreja, serem um com Deus. É o que está na nota. Serem um com Cristo. Não podemos negar. Agora, os discípulos, a igreja, não tem a sua personalidade própria, mas tem. Mas é a união que de propósito também. Aqui fala, são um em desígnio, mente, caráter, mas não em pessoa. Então, são personalidades diferentes. Aqui, então, Ellen White destaca, tanto a personalidade como a individualidade de cada um é apresentada com igual clareza. Igual do marido e mulher, quando tornam uma só carne, mas cada um é separado do outro em pessoa. E respondem diante de Deus individualmente, inclusive. Separadamente. Então vamos mais adiante, a 7ª pergunta. Por amor de nós, o que Jesus fez? Filipenses 2, 5-8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de uma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Agora vamos ler Desejado de Todas as Nações 22, primeiramente, diz assim. Foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia haver permanecido ao lado de seu Pai. Poderia haver retido a glória do céu e as homenagens dos anjos, mas preferiu entregar o cetro nas mãos de seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer luz aos entenebrecidos e vida aos que estavam prestes a perecer. Review Herald, 15 de junho de 1905, depondo sua veste e coroa reais, Cristo revestiu de humanidade a sua divindade, a fim de que o ser humano pudesse ser erguido de sua degradação e colocado em terreno vantajoso. Comentário Bíblico, volume 5, página 1130, temos o texto da Sign of the Times, 30 de junho de 1896. Jesus era o comandante do céu igual a Deus, contudo, condescendeu em colocar de lado sua coroa e seu manto real e revestiu a divindade com a humanidade. Por isso que o texto fala, não subsistindo em forma de Deus. Ele se esvaziou. Isso. Meditação para conhecê-lo, página 70, manuscrito 153 de 1893. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Os homens precisam compreender que a divindade sofreu e ocultou-se sobre as angústias do Calvário.
O Reverendo Harold, 11 de janeiro de 1881, declara: a obra do amado Filho de Deus, ao empreender a ligação do criado com o incriado, do finito com o infinito, em sua própria pessoa divina, é um assunto que poderá muito bem ocupar nossos pensamentos por toda a existência. Por amor de nós, o que Jesus fez então? Foi pequeno o sacrifício que ele efetuou? O fato de ele só sair do céu já seria uma humilhação muito grande. Mas aí ele vem como um ser humano em forma então de servo. Ele não veio como um rei, um dominador, mas ele se humilhou ao máximo em resgate do ser humano. As notas também destacam, por exemplo, que o cetro estava na mão de quem? Dele. Dele. E aí quando ele ia descer à terra, ele entregou para o seu pai o cetro, que diz. Depois, quando ele volta ao céu, o que ocorre? Essa entronização. Então, muitas pessoas entendem mal esse ponto, leem alguns textos, por exemplo, que fala, é-me dado, né, todo o poder na terra e no céu, como fosse algo, olha, ele não tinha, e agora o pai está dando para ele. Não, ele já tinha tudo isso. Na forma humana agora. Só que agora, como homem, ele resgatou o que é a terra que tinha sido perdida. Adão era o quê? O rei dessa terra. Ele, então, deveria encabeçar, e se gerasse outros e a terra ficasse grande, Adão seria o cabeça de toda a humanidade. Mas já no início, Adão falhou, e agora quem se colocou como representante de maneira, claro, como usurpador, mas ele se colocou no lugar de Adão, agora Satanás, como representante desse mundo. Mas agora Jesus pegou e resgatou a terra das mãos do inimigo, e fundou o seu reino já. Agora ainda o reino da graça e depois virá o reino da glória. E como ser humano agora ele recebe todo o poder. Também. Sim. Porque ele não usou a divindade, irmãos. Essa é a questão. Para nada, para o seu benefício próprio. E aí esse nome diz que é exaltado acima de todos. Porque agora justamente esse que é divino humano retorna ao céu. E aí é dito que no momento que iria os anjos começarem a adorar em meio às músicas e tudo mais, Jesus então se certifica que o seu sacrifício foi suficiente para redimir o ser humano. E aí sim ele permite que os anjos o adorem. Mas nós vemos que tudo isso é colocado aqui, o comandante do céu, coroa e manto real, tudo é colocado não como alguém subordinado ao Pai. Não é apresentado. E esse termo pai e filho nós vamos comentar na pergunta seguinte. Mas olha só, aqui está mostrando uma igualdade em todo momento da leitura que nós vemos. E o Espírito Santo, alguém pode perguntar, né? Teremos lições específicas falando mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Já na primeira lição, vimos textos comprovando que são 3 pessoas da divindade, deixando claro esse ponto. E é importante dizer que da mesma maneira que as pessoas distorcem a questão de Jesus e falam que ele é gerado, derivado do Pai, também fazem com o Espírito Santo, usando até uma palavra que está lá no Evangelho de João, que diz assim, aquele que procede do Pai. Isso. Mas a palavra, ela é normal, ela é tranquila, não existe dificuldade nenhuma nisso. Procede aquele que é enviado da parte do Pai. Em outro lugar fala que ele é enviado da parte do Pai e do Filho. Ele é o representante de Cristo. Mas ao Jesus falar aquele que procede do Pai, que é um espírito que provém de Deus e não do maligno. Então nós vemos que a procedência é boa. O envio vem da parte do próprio Deus Santo e bondoso. É o outro Consolador também, colocando justamente a figura de Cristo como Consolador, e agora outro da mesma natureza divina, por isso que lá no original está halos e não héteros, então é um outro igual, da mesma natureza, não diferente completamente. Não era um profeta que viria, um mensageiro, mas um igual a Cristo, que viria para ser o representante. Então eu quero dar um convite para todos que estão ouvindo nessa hora e vão ouvir depois, que essa lição, ela tem 6 meses. E as notas muitas vezes são grandes. Você vai ter que mastigar cada palavra, cada tema. Você vai ouvir a gravação de vários irmãos que vão gravar de agora em diante. Não entendeu, volta de novo. Vai ter a lição na mão física,
Lê de novo o tema, que isso é importantíssimo. É o que Satanás mais está trabalhando nos últimos dias. Um texto, por exemplo, que é usado também do Evangelho de João para falar que Jesus antes não existia, que João fala que ele estava no seio do Pai e depois saiu do seio do Pai. Mas eles esquecem de ler o restante do texto, que depois que Jesus veio à Terra, diz que ele volta para o seio do Pai. Então quer dizer que ele deixou de existir? Porque se o estar no seio do Pai antes era ele não existir, então ele volta ao seio do Pai, como que fica a situação? Então veja como que é uma distorção descarada da palavra de Deus. Seio do Pai, ok, juntos, em companhia, por toda a eternidade, mas um distinto do outro. E agora vamos para a 8ª pergunta, analisar um ponto-chave aqui também desse estudo. Parte A. Por que mesmo os anjos não podiam depor suas vidas em favor da humanidade? B. Por que Jesus é chamado de Filho? C. Significa que ele não é Pai eterno? Vamos ver os textos bíblicos, primeiramente. 2 Samuel, capítulo 7, o verso 12 a 14. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Então o Senhor falando para quem? A Davi. Para Davi, quando ele fosse descansar, dormir. Quem que haveria de surgir? Alguns colocam essa questão como sendo uma profecia sobre Salomão. Só que observemos bem os detalhes. Aqui fala que era alguém que viria das suas entranhas depois, quando seus dias forem completos, vieres a dormir, então farei levantar. Não era alguém que já estava vivo, que era o caso de Salomão. Então era alguém da descendência, como tantas profecias messiânicas falam, da tribo de Judá, da casa de Davi. E aí, então, aqui fala que ele iria sair das entranhas. E o estabelecimento do reino é como comentamos agora há pouco. Primeiramente é o reino da graça, na figura da igreja, que é a embaixada de Cristo nesse mundo aqui, que ainda está nas mãos do inimigo, mas ele já foi derrotado. E o reino de Deus está entre vós. O que está ocorrendo agora no momento, sabe o que é? É os cidadãos desse reino, estão sendo definidos agora. E aí, então, se formará o reino da glória, sendo extirpado o reino do inimigo. Aqui, então, fala, por fim, o ponto de destaque, né? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Isso é ser chamado. Cada um tomando uma função, um papel diferente. Uma posição. Tem base nisso? Vamos ver se tem base. E agora, Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. 9,6 de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 63,16 fala, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Então esse Pai é Redentor. Quem que é o Redentor? Jesus. Jesus. E nós temos ainda Lucas 1,35. Que remata agora, né? Para fechar, né? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então aqui nesses textos foi deixado claro que esse termo Filho de Deus tem uma ligação direta com a encarnação de Cristo. Porque falou isso daí para Maria, o anjo. Então não é a realidade eterna de Jesus Cristo numa posição subordinada e derivada do Pai. Esses termos é dentro do plano da redenção que nós usamos. Pai, Filho e Espírito Santo, os termos mais conhecidos, mas existem vários títulos, vários nomes que poderiam ser usados. Usamos muito o termo verbo ou palavra, por exemplo, para falar de Cristo. Mas fato é que esse termo Filho de Deus, então, tem essa colocação relacionada à encarnação de Cristo. Mas alguém pode nos questionar um ponto que é verdadeiro, que há dois sentidos para esse termo Filho de Deus. Um primeiro sentido é identificação conosco, assim como nós devemos ser filhos
de Deus. Quando ele ora falando Pai Nosso. Então Jesus várias vezes se coloca nessa posição como humano, como um representante da humanidade. Mas existe outro sentido? Existe também. Mas isso nada coloca a perder a sua eternidade. A Bíblia fala muito esse termo filho, para designar várias coisas. Por exemplo, aqueles dois irmãos muito impetuosos, os filhos do trovão. Então, eles foram gerados por um trovão? Obviamente que não. Filhos da luz são o quê? Os iluminados. Filhos das trevas são aqueles que estão nas trevas espirituais. Nós vemos filhos de Belial, aqueles que seguem o quê? As obras de Baal. Todas essas designações é muito comum em toda a Bíblia usar esse termo filho em identificação. Veja que não é derivação em si, mas uma forma de identificar. Por isso que Jesus fala que ele é o Filho do Homem. Ao ele dizer Filho do Homem, esse termo em si está querendo dizer simplesmente que ele é o quê? Homem, ser humano. Humano. Mas, por outro lado, Jesus estava evocando o quê? Daniel 7. Que fala de um semelhante ao Filho do Homem que chega até o ancião de dias. E aí se inicia o julgamento. Então havia também, da parte do Messias, esse título que Jesus estava arrogando para si. Também. Eu sou esse Filho do Homem. E quando ele se colocou como Filho de Deus, o que os judeus entenderam também? Que ele blasfemou. Que ele blasfemou. Pegaram em pedras para apedrejá-lo. Porque tu, sendo homem, se fazes Deus. Então a identificação Filho de Deus não como derivação, mas identificando como ele realmente um Deus. Então todos esses pontos são reais e a Bíblia nos atesta. Agora nós vamos ver o texto do Desejado de Todas as Nações, 483 primeiramente. Por mais que um pastor ame as suas ovelhas, ama ainda mais a seus próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Então, vamos dar uma pausa aqui nesse primeiro texto. É correto ou não chamar Jesus de Pai, depois de um texto desse? Então, vimos já em Isaías 9:6. Deus forte, Pai da eternidade. E agora, a mensageira do Senhor, no Desejado de Todas as Nações, fala, olha, ele é o nosso pastor, o pastor que cuida das ovelhas. Mas ele é mais do que isso. Não é só nosso Salvador. Ele é o que é nosso eterno Pai. Então é muito forte um texto desse, deve nos impressionar. E eu fiquei impressionado, contei agora numa outra gravação, quando eu chego num parente e falo para ele dessa aberração que está acontecendo no Adventismo, descrendo que Jesus é Deus, que não tem o Espírito Santo, ele me respondeu, quem leu Desejar Todas as Nações não se enrola com isso. Está aí, claro, o texto. Não é só Redentor, só Salvador, ele é Pai Eterno, ou Eterno Pai. Isso. Agora, o comentário bíblico, volume 5, página 1136, o texto da revista Youth Structure, diz assim, de 21 de junho de 1900. Nenhum dos anjos poderia ter se tornado fiador da raça humana. Sua vida pertence a Deus. Eles não podem depô-la. Todos os anjos encontram-se sob o jugo da obediência. São mensageiros indicados por aquele que comanda todo o céu. Mas Cristo é igual a Deus, infinito e onipotente. Ele poderia pagar o preço do resgate do homem. Ele é o eterno e autoexistente Filho, que não estava sobre nenhum jugo. E quando Deus perguntou a quem enviarei, ele pôde responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele podia oferecer-se como fiador do homem, pois era capaz de dizer aquilo que o mais elevado anjo não podia. Eu tenho poder sobre minha própria vida, poder para entregar e poder para reavê-la. Nem Gabriel, mais poderoso dos anjos, poderia falar isso. Já em outras lições colocamos esses textos que diz quando é revelado o plano da redenção aos anjos, eles não se conformam com a humilhação que Jesus teria que passar. Eles se oferecem para ir no lugar de Cristo, mas isso não era possível. De nenhum valor seria a morte de um anjo, porque a vida que ele tem não é dele, é de Deus. Mas aquele que tem vida a si próprio, ele podia redimir o homem. Veja que Deus não terceirizou o problema. Ele veio e resolveu o problema. Aqui as perguntas tinham sido as seguintes. Por que mesmo os anjos não podiam depor suas vidas em favor da humanidade? É o que comentamos.
Não havia vida própria nos anjos. A segunda parte, por que Jesus é chamado de filho? É dentro do plano da redenção. Encarnado aqui na Terra. Essa colocação. Significa que ele não é pai eterno? De forma alguma. Ele ser chamado de filho não anula o fato de podermos chamar, sim, ele de pai eterno. Então, os textos deixam claro que ele é infinito e onipotente, ou seja, atributos divinos aqui. Também fala que é igual a Deus, fala que é eterno, fala que é autoexistente e nos mostra claramente o seguinte: não foi uma obrigação sobre ele. Eu sempre gosto de enfatizar esse ponto, porque alguns leem alguns textos que nos falam, por exemplo, que foi muito difícil para o pai o quê? Entregar o seu filho Isso. para morrer. Mas isso é depois que está tudo acontecido. A irmã vai estar escrevendo, depois do fato consumado, chama um de pai e outro de filho. Então, em retrospectiva, você usa termos de hoje para se referir àquelas pessoas divinas. E aí, a forma que é colocado parece assim, que era algo que estava na mão do pai, tomar a decisão, e ele pensando, eu entrego meu filho ou não? Agora, há sombra e variação, há dúvida na pessoa de Deus Claro que não. para uma decisão? Quando já tinha sido definido isso, de Cristo vir? Foi lá na hora que o homem caiu no pecado? Concílios eternos. Lá na eternidade já estava tudo isso definido. Então, é algo que é escrito para nós compreendermos o amor que há entre eles realmente. Haveria essa separação nesse momento agora. Jesus nessa missão durante aí 33 anos. Mas isso, então, não deve nos levar a uma distorção. Não há hierarquia nas três pessoas da divindade. Os três deram-se a si mesmos nesse plano da redenção, cada um em uma função. Isso. Tudo isso nós vimos na primeira lição já. Na primeira lição está bem claro isso. E agora que o texto fala, usa aqueles termos de Isaías 6, para mostrar que é feita a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Como fosse o Pai e o Espírito Santo falando quem irá por nós, e agora o Filho se apresenta e agora diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não foi obrigado a isso, ele voluntariamente se colocou nessa posição e aí ele tinha se tornado já o fiador do homem. O homem caindo no pecado, quem viria era Cristo. Para quem não estava revelado, era para todo o universo. Apenas a divindade sabia. Esse era um mistério oculto desde a eternidade. Ele era o Cordeiro já definido antes da fundação do mundo. Mas agora é revelado aos anjos, aos seres não caídos, e há esse impacto com essa notícia. Mas assim que houve a queda do ser humano, foi revelado esse plano e já foi colocado em ação. Esse mesmo poderoso anjo que poderia ter se oferecido para vir e não ia adiantar nada, que ele não tem vida em si próprio, foi o que Jesus, quando estava lá nas últimas horas ali, para ser crucificado, quase cedendo também, se possível, né? Passe de mim esse cálice, suando suor e sangue. Aí vem o anjo Gabriel, encosta ele assim e consola ele, conforta e dá força para ele. Mas Gabriel não poderia morrer no lugar de Jesus. Naquele momento, a humanidade de Cristo estava sofrendo, a ponto de que Cristo poderia morrer já naquele momento, só com a angústia que ele estava sofrendo. E por estar se tornando algo sobre-humano, é enviado correndo Gabriel para consolar Cristo e ele sobreviver, continuar ainda aquelas horas de tortura e sofrimento. Então é algo maravilhoso, misterioso e ao mesmo tempo revelado para nós as consequências cósmicas da entrada do pecado no mundo. Então muitas vezes se fala assim, a salvação é de graça, ela é oferecida de graça a nós, mas ela custou o quê? Muito da parte de Deus. Então tem chegado para nós muitos endereços para mandar literatura, principalmente da parte do irmão Genilson. E aí, quando eu mando quase completo. E numa da nossa literatura conta tudo isso. Jesus estava a ponto de entregar, de perecer mesmo. Aí a situação da humanidade estaria perdida. Então esse conforto veio. Está na nossa literatura. São coisas maravilhosas que nós não tínhamos antes. E a gente está gastando
até dinheiro, até boa quantidade de fazer as apostilas de Deus Ser Uno, da natureza humana, da natureza de Jesus, a parábola das 10 virgens e as lições da escola sabatina, os folhetos, para ver se alcança pessoas sedentas da verdade. Agora a última pergunta para fechar com chave de ouro, como costumamos falar, né? A 9ª pergunta fala assim: o que é dito dos que rejeitam o testemunho inspirado acerca da divindade de Cristo? O que não compreenderam? Lucas 1, 41, 43, um texto muito lindo. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Nossa, que maravilha! Então aqui Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, já identifica o que era aquela criança no ventre de Maria. Era o próprio Deus encarnado. Tinha espalhado a notícia que ela era uma fornicária, uma mulher leviana. E claro que aí, por isso que depois Jesus era chamado de filho de uma prostituta. E se não é o anjo interceder ali e falar com José, a situação pioraria mais. Então essa Isabel já devia estar sabendo a história do anjo que visita Maria, do anjo que visita José e explica a situação. Com certeza foi de muito consolo para Maria aí durante esse período da gestação. Em João 20, 28, e Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Outro texto torcido nessas bíblias alambicadas fajuta. Romanos 9, 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. 1 Timóteo 4,10, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. 2 Pedro 1,1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Bem claro aí, né? Nosso Deus e Salvador. Será que as outras traduções colocam desse jeito? Então, vários textos aqui identificando Cristo como Deus. E agora o texto final, grande conflito 524. É o texto, como o Mateus falou, chave de ouro. Eu estava esperando esse momento. Eu não conhecia esse texto, lá no passado não o conhecia, até quando nós começamos a mexer nesse tema desses apóstolos que vem trazendo Jesus como um ser criado, aí a gente foi se aprofundar. E Deus enviou muitos textos em auxílio. Muito como texto. Aquele texto de Samuel também, Samuel. que não era conhecido. E esse também de um conversando com o outro. É maravilhoso. O filho do homem que indo até o ancião de dias. Tudo isso foi clareando para chegar mais. Por que filho do homem? Porque ele veio como humano. Mas agora esse texto aqui, eu visitei alguns adventistas, eles não conheciam esse texto, e deve ser levado em consideração. Grande conflito 524. Lemos assim: se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas concernente à divindade de Cristo, está falando da divindade de Cristo e homens que rejeitam, é em vão arguir com eles sobre esse ponto, pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia convencê-los. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Pessoa alguma que alimente esse erro pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Então, o que tem que fazer com uma pessoa que rejeita tudo isso que nós estamos falando aqui? Em vão arguir com ele, não perca mais tempo. Nós vemos, da parte de muitos antitrinitarianos modernos, veja que a gente deve separar aqueles que, de repente, podem até ser sinceros no erro, pessoas de outras denominações, inclusive, mas o problema é esse tipo de apostasia no adventismo. Com toda a luz que tem, com os testemunhos para auxiliar na compreensão, e passaram por esse processo de descrença. Fica mais complicada a situação destes.
Vejamos que há aqueles que são mestres enganadores e aqueles que são enganados. Nem sempre fica plenamente claro qual classe a pessoa pertence. Mas no Adventismo, nós temos visto muitos e muitos que são antitrinitarianos modernos, Teimoso. que eles, o espírito que eles revelam, já mostra que não é de Deus. É um espírito blasfemo, de deboche, de comparações, falando de coisas então santas, infinitas, que sabemos até certo ponto, até o que foi revelado. Para além disso, não nos compete explicar os detalhes de como funciona a divindade. Mas muitos destes se arrogam sábios suficientes para definir tudo isso. Eles vão dar cada detalhe. Mas, no entanto, nesse caso, essas pessoas chegam num ponto de cegueira que realmente eles não se conformam de colocar Jesus em pé de igualdade com Deus Pai. Por isso que Deus, então, permite a operação do erro. E aí, quando ocorre isso, você vê um ódio quando é exaltado a Cristo, que isso não procede de Deus, não tem como. Eu sei que são afirmações pesadas, duras, de serem feitas, mas acontece que aqui o texto está dizendo, por que é em vão? Porque não importa o argumento, por mais conclusivo, não convence, é o que meu pai falou. Já existe uma condição de cegueira que, quanto mais luz é dada, mais resistência é criada. Aí começa a falar que na tradução não está certa, que foi mal traduzido, que a casa publicadora modificou, que o depositário White modificou. E aí nós vamos lembrar daquele jovem da Argentina, que nós já citamos várias vezes, adventista, queimando os testemunhos da irmã White, que fala da Trindade. E nós falamos Trindade, mas é divindade. Essa palavra Trindade foi colocada no evangelismo, por exemplo, para facilitar mais para os católicos. E até em outros livros da irmã White. Mas o original, a palavra é divindade, quando fala Espírito Santo, terceira pessoa da divindade. Os hinários nossos, e desde os tempos dos pioneiros, hinos antigos, já falavam do Deus triuno. Sim. Aí esses elementos argentinos, numa calçada, numa via pública, dá a entender que é uma praça ali, queimando também hinário. Então eu fico assim, horrorizado de saber que uma pessoa chegou a um ponto desse. Então, quando nós falamos da palavra Trindade, ela de fato não está na Bíblia, Ellen White não a utilizou, mas ela utilizou palavras mais claras, como trio celestial, três pessoas da divindade. Então ela explicou o assunto realmente. Mas quando Tertuliano, no século II, ele criou essa palavra, foi um neologismo que ele trouxe, era justamente ligar a palavra trio e unidade. Isso. Aí ele criou a palavra Trindade. Só isso. É simplesmente isso. Mas aí forma toda uma carga, né? Que as pessoas criam todo um cavalo de batalha. Nós não estamos aqui para ficar defendendo palavras, terminologias ou não. Muitas pessoas fazem isso, né? Tem as pessoas que não aceitam o termo cruz, por exemplo. Falam que tem que ser estaca, não pode ser igreja, tem que ser outro termo. Isso não é papel de quem tem fé adventista, ficar criando esses questiúnculos. Mas realmente devemos entender o cerne da questão. Termos uma definição clara. E esse texto final, ele deixa claro para nós o que nós viemos estudando desde o início. Qual que é o problema? A pessoa que não aceita a plena divindade de Cristo, o que ela não compreendeu ainda? O plano da redenção. É o que fala na última linha aqui da nota. Fala assim, pessoa alguma que alimente este erro pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Mas por que Ellen White está afirmando isso aqui? É o que nós lemos anteriormente. Se Jesus é derivado do Pai, resolvia a morte de Cristo? Não ia resolver também, que ele ia ser um criado, um ser criado. Mas o próprio Deus Criador, o Deus Legislador, é que veio, cumpriu a lei no lugar do ser humano para o redimir e morreu pelos pecados. A culpa do pecado foi eliminada e através da atuação do Espírito Santo, o poder do pecado é retirado de nossa vida. Falando do plano da redenção, veja, nosso movimento já vai um bom tempo, mais de 40 anos, depois que nós somos excluídos das igrejas, e
Até o dia que eu me deparei numa livraria, olhando para através do vidro, aqui em Campinas ainda, um livro chamado A Humanidade de Cristo. E embaixo tinha a pergunta: que natureza Jesus tomou? A de Adão antes da queda ou depois da queda? Eu tinha aprendido na igreja anterior que era depois da queda, com 4.000 anos de degenerescência. Mas agora, se veio um assunto desse, o que eu tive que fazer? Ficar pensando, parado ali na frente do livro. Claro que eu ia comprar, eu estava ansioso para ler o que tinha ali. E agora mostra ali o plano da redenção para nós. Ele pega a natureza de Adão sem propensão para o mal. Nesse livro está cheio de texto sobre isso. Só assim ele poderia ser o nosso Salvador. Cordeiro sem defeito, sem mácula. Toda vez eu vou repetir. Uma vez no Paraguai, visitando o irmão Vicente Narvaez, ele me deu uma xerox de um autor, estava em espanhol, mas era em inglês, já traduzido. E ali fala: se Jesus tomou uma natureza de Adão com propensão, na queda, ele também ia precisar de um Salvador. É isso que eu queria soltar do fundo da minha alma, para que as pessoas não venham ser induzidas nesse mal que está acontecendo ultimamente. Para ele ser o sacrifício perfeito, ele tinha que ser perfeito. Aí muitos vão falar: olha, a vida dele santa, sem cometer pecado. Mas a natureza dele também teria que ser pura e santa. Só que nós aprendemos, aí que entra o problema, que ele tinha uma natureza desse jeito que ele não pecou na sua vida. É isso que nós aprendemos. 4.000 anos de degenerescência, ele não pecou. Mas ele pegou uma degenerescência, aí pega a natureza de Adão depois da queda. Não, eram as fraquezas. Olha que nós já lemos aqui que ele tomou uma natureza não como ser humano, como servo. Abaixo, rebaixou-se, esvaziou da forma de Deus. Mas não deixou de ser Deus. Então, na realidade, tem que ficar bem claro esse ponto, que o fato de Jesus vir com a natureza humana sem pecado é que garantia dele ter essa definição de um cordeiro sem defeito. Senão, não é só uma questão de ele não se macular durante a vida, mas o cordeiro já tinha que nascer como? Sem defeito. Então, isso espiritualmente, moralmente, Jesus tinha que ser perfeito. Natureza não é uma coisa que você desenvolve ao decorrer da vida. Natureza é o que você nasce. Inato com ele. Aí sim, depois há o desenvolvimento o quê? Do caráter. Então Jesus tinha uma natureza e um caráter santo, as duas coisas. Veja como é que as pessoas enganam os incautos. O cidadão vai, recentemente a gente viu num vídeo, pega lá num livro da irmã White, Jesus tomou uma natureza decaída. E ele ficou pisando nesse texto, decaída, olha que decaída, e insistindo. Só que ele não leu outro texto que está na nossa literatura e nesse livro, Humanidade de Cristo, decaída, mas não pecaminosa. Olha que diferença, decaída porque ele tomou a forma humana, sentindo canseira, fome, tristeza, dor, que o Mateus colocou uma vez na lição, são as fraquezas inocentes. Fraquezas né? inocentes. É as consequências do pecado, não o pecado em si. Não o pecado. Então é afetado pelas consequências da entrada do pecado no mundo, mas não contaminado pelo pecado em si. Então nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Mas Jesus era menor que os anjos de estatura, mas ele tomou a forma humana da época dele, como um ser humano igual, normal. Mas ele tinha uma coisa que as outras crianças não tinham. Ele não tinha propensão para o mal. Então nós vamos bater nessa tecla e não vamos parar de falar em todas as nossas lições. Alguém também uma vez falou: vocês não falam nada de vida no campo. Quase todas as nossas lições nós falamos de vida no campo. Falamos agora, recentemente, de Jesus morando aonde? Nas colinas da Galileia. Então, realmente, finalizamos aqui mais uma lição, e esses assuntos não podem passar sem realmente impressionar a nossa mente. Aqui é o mistério que estava oculto desde a eternidade. Paulo fala muito disso, né? É disso que nós estamos estudando. E durante toda a eternidade, os redimidos ainda estarão o quê? Estudando esses assuntos. Então é algo realmente
para nos impressionar. Continue conosco nos estudos a seguir. Haverá muitos temas maravilhosos ainda pela frente e que tudo isso venha efetuar uma mudança em nossas vidas. Nós não sabemos quanto minuto deu, pois nós vamos ver, mas a gente está falando tudo isso do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, que nós queremos o bem da humanidade, o bem das pessoas, principalmente do povo adventista. E nós não, com a graça de Deus, enquanto Ele nos der força, coragem, sabedoria, nós vamos continuar falando e lutando. Que Deus abençoe a todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja com todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.